hoje nós vamos falar um pouco sobre a lapidação do texto. Quando eu falo para os meus alunos em lapidação, eles falam, o que você quer dizer com lapidação? Eu penso exatamente nessa questão da pedra, a pedra bruta. Não é? Quando você pega lá uma ametista em estado bruto, se você não lapidar, você não vai pôr um anel, ela não vai ser a joia que pode ser. Né? Texto é assim, né? Você quando faz uma estrutura textual, e nós começamos a estrutura textual, você tem uma pedra bruta, você sabe que você tem que ter a tese, você sabe que você tem que ter argumentos, você sabe que a conclusão tem que ser circular, essa tese. Porém, mesmo assim, há textos que não passam. E não passam porque não tiveram lapidação, não tiveram essa melhora, essa coisa de consertar, não, mas de alterar elementos que não são muito adequados para aquela situação comunicativa que é a situação de uma prova. Nós começamos a ver isso quando vimos a lista de dúvida. Eu passei essa lista de dúvidas para vocês, do que pode, o que não pode, fazer um rascunho, olhar os centímetros, para começar esse processo de lapidação. Porém, eu queria mostrar isso para vocês na prática. Então, o que nós vamos falar agora é um pouco mais das pessoas do discurso. Durante a parte de dúvidas eu já tinha falado, agora eu vou deixar um pouco mais explícito, mostrar isso num texto. E uma das coisas que eu falei lá no início, não sei se vocês ainda se lembram, mas eu falei assim, olha, nem sempre quem lê muito escreve bem, porque ler o jornal, ler revista é essencial para ter argumento. Se eu não leio, eu não tenho argumento. Por outro lado, não resolve muito você ter argumentos, você escreve numa estrutura jornalística e o seu texto não é para um jornal, é uma avaliação de prova, de vestibular, de concurso, etc. Então, uma das coisas que eu vou fazer hoje é exatamente isso. Pegar um texto e lapidar esse texto. Pegar um texto que saiu num jornal, saiu numa revista, aliás, e falar, olha, como é que eu transformo esse texto de revista com uma estrutura perfeita, com tese, com argumento, mas transformo numa estrutura aceitável para concurso. Que coisas eu faço para ter uma estrutura um pouco mais aceitável para concurso? Então, esse vai ser o nosso trabalho de hoje. Primeiro, eu queria voltar nas pessoas do discurso. Como eu falei, eu citei isso na parte da lista de dúvidas. A primeira pessoa ela é composta pelo eu e pelo nós. Então, quando você põe assim, concluímos, você se inclui. Existe uma primeira pessoa. Falo isso porque, às vezes, eu coloco na redação dos meus alunos, evite uma primeira pessoa, e ele fala assim para mim, mas eu não usei nenhum eu. Quando eu falo nossa cidade, é uma primeira pessoa. Eu não preciso usar eu para ter primeira pessoa, porque nós temos singular e plural. Essa primeira pessoa é o narrador, no caso de uma narração, ou o autor, quer dizer, essa visão do eu, autor, no texto. Se eu uso um eu tenho sempre uma visão muito individual. Ou seja, se eu afirmo alguma coisa como, acredito que a plataforma política do PT é excelente. Entendam que essa afirmação, ela mostra uma crença muito individual, devido a essa escolha do eu que eu tenho ali. Esse eu já demonstra isso claramente. Se eu, no lugar do eu, utilizasse o nós, mesmo pensando que o nós me inclui, eu estou tentando dividir a responsabilidade do que eu afirmo com um grupo. Então, se eu falo assim, acreditamos que a plataforma política do PT é excelente, às vezes quem está falando isso sou só eu, mas eu estou tentando dizer que eu sou parte de um grupo que tem essa crença. Isso dá um peso menor para a minha afirmação. Então, muita gente utiliza essa primeira pessoa do plural, nós. A gente vê isso até em dissertações de mestrado, né? Fica intimista, ao mesmo tempo a pessoa não se coloca sozinha ali. Então, sempre que você escolher uma pessoa do discurso, quero deixar isso claro, você escolheu um eu, você escolheu um nós, você naturalmente está escolhendo uma visão que você está passando para o outro. Ou mais pessoal, ou a visão de um grupo do qual você se inclui. Quando você põe a segunda pessoa, no nosso caso, nós temos o tu, mas que no Brasil a gente praticamente não usa. A maior parte das regiões nós temos o você. O tu fica restrito a regiões do sul, não é? E vocês que estão aí no Rio também usam, mas sem fazer a concordância. Não é comum você ouvir o carioca falar tu vais, né? É o tu vai. E temos o vós. Esse quase não é usado mesmo, acho que só para fazer oração, não é? As pessoas usam vocês. Sempre que a gente usa a segunda pessoa, a gente está se comunicando com o leitor. Você que está lendo essas linhas. Então, se eu falo assim, você sabe que a plataforma política do PT é excelente, eu estou tentando convencer o outro, levando essa coisa, falando diretamente com ele.
Em alguns casos pode ser muito útil, você está fazendo algum tipo de texto jornalístico para um adolescente, você quer se comunicar com o adolescente, então está lá falando sobre drogas, aí você fala assim, depois de tudo isso que eu falei das drogas, você já fez a sua escolha, você vai cair nessa. É uma forma de você comunicar claramente com o leitor. Agora, sempre você tem que pensar na situação comunicativa. Se você tem uma banca que vai ler, será que é legal fazer essa comunicação com o leitor? Nisso que vocês têm que pensar. E temos a terceira pessoa. A terceira pessoa composta do ele e composta do eles, né? E ela, elas. Sempre que você tem isso, você se refere ao assunto. Então, o assunto é a base. Então, se eu falo assim, por exemplo, acredita-se que a plataforma política do PT é excelente. Observem que isso parece uma crença geral. É claro que se eu afirmo, acredita-se que a plataforma política do PT é excelente, quem afirma sou eu. Se sou eu que afirmo, isso é uma visão minha e é, portanto, uma opinião minha. Mas não parece minha, parece real, parece indiscutível, parece uma crença geral. Então, se eu afirmo que o aborto é bom ou que o aborto é ruim, é claro que isso é a minha visão. Mas não parece. Então eu costumo brincar que a terceira pessoa é igual uma publicidade que tinha na década de 80, Denorex. Parece, mas não é. Parece remédio, mas não é. Aqui nós temos uma terceira pessoa. Parece que quando eu uso a terceira pessoa eu trabalho com fatos sem opinião. Mas não é, porque não existe um fato sem opinião. O que acontece é que cada pessoa do discurso que você escolhe vai fazer uma diferença para o teu texto. E eu quero que vocês entendam isso. Então, a gente sempre tem que pensar na situação de comunicação. Se o meu texto vai para a banca, será que é legal eu usar uma primeira pessoa que vai trazer uma subjetividade grande para o meu texto? Mesmo que me peçam uma opinião, se eu falar que o aborto é bom, eu estou dando opinião mesmo sem a primeira pessoa. A primeira pessoa existe em dissertação? Existe. Muita gente me pergunta isso. Até hoje, eu acho que há muitos professores que falam, olha, dissertação não existe em primeira pessoa. Existe sim. A gente vê isso em vários gêneros de texto. Quando vocês viram texto comigo, vocês viram a diferença de tipo e gênero, né? Nós estamos trabalhando o tipo dissertativo. Mas existem vários gêneros da dissertação, vários textos reais da dissertação. E nesses textos, a gente vê, por exemplo, artigos de opinião, editoriais, são textos feitos em primeira pessoa e são dissertações. Mas tudo é a situação. Se eu estou sendo avaliado numa prova, normalmente eles vão querer essas crenças mais gerais. Então, a terceira pessoa ela é priorizada em redação. Isso não significa que você nunca vai usar, por exemplo, a primeira pessoa. Se eu peço assim, uma redação, igual eles fazem em RH de empresa para contratação, você sabe trabalhar em grupo? Ou qual o diferencial para que você assuma o cargo a que você se candidatou? Então, é o meu diferencial, não é o diferencial do todo. Mas se eu falo assim, você, professor, deve dar aula como? Então, não sou eu, Rafaela, mais. É você, professor. Aí eu já falo, o professor deve dar aula assim, que aí já é a profissão. Separar isso é muito importante. Normalmente, a gente também evita essa comunicação do você, porque a gente comunica com a banca. E não é muito legal você falar diretamente com a banca, porque ela está te avaliando. É diferente daquele adolescente que está lendo. Em termos práticos, nós estamos pensando em uma dissertação mais objetiva. Existem as dissertações objetivas, vimos isso durante o curso de texto, mas para a redação, na maior parte dos casos, a dissertação é objetiva. Portanto, o assunto é principal. Se o assunto é principal, a gente acaba usando a terceira pessoa. Porque para que eu dê minha opinião, ainda que peçam minha opinião sobre a maioridade penal, para que eu dê minha opinião, não se faz necessário o uso da primeira pessoa. Se eu falo que a maioridade penal deve ser os 16 anos, ou que a maioridade penal deve ser os 18 anos, isso é a minha opinião. Tudo o que a gente escreve é parte de um ponto de vista. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que é possível a gente melhorar a subjetividade, ou deixar o texto menos subjetivo, alterando, por exemplo, as pessoas do discurso. Porém, vocês vão ver no decorrer dessa aula que só isso não basta. Nós vamos fazer isso, mas vamos ver outros elementos também.